até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O novo trimestre, a aula 1, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Vamos orar então. Pai querido, obrigado, Deus, porque começamos agora um novo trimestre, até os confins da terra. Traz ao nosso coração mesmo, Deus, a alegria, o fogo do Teu Espírito, para continuarmos a pregar o Teu Evangelho, para realmente, Deus, ir até os confins da terra, levando as boas novas daquilo que o Senhor deixou para nós. Obrigado pela vida do meu irmão, obrigado pela vida da minha irmã, obrigado pelo tempo que nós temos vivido, pelos sinais que nós temos visto da Tua volta muito breve, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. O que significa a palavra etnocêntrico? Cultura é um conceito amplo, existem vários tipos de definições. A palavra etnocentrismo é um conceito que vem dos radicais etno, de etnia, e centrismo, de centro. Portanto, etnocentrismo é o ato de julgar a cultura do outro baseado na sua própria crença, moral, leis, costumes e hábitos. Está aí uma explicação técnica disso. A obra de missões envolve evangelização local e transcultural. Vamos ver primeiro isso, bem como a formação de missionários. Mas afinal, qual a relação entre a grande comissão e missões transculturais? Você vai ver essa resposta no decorrer da lição. A grande comissão, aquilo que Jesus Cristo ide e pregai o Evangelho. E as missões transculturais em outras culturas, além das fronteiras da nossa cultura. O texto áureo. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes o quê? A incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será o quê? Condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, o quê? Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. O quê? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Que maravilha! Nós temos o Senhor como nosso cooperador, manifestando os sinais, o poder. Nós vamos falar sobre isso esse trimestre todo, sobre esse poder do Espírito Santo, sobre as missões transculturais no Novo Testamento, no Antigo Testamento, o papel do missionário, o papel da igreja, ou seja, pregar o Evangelho. Que esse tema possa aquecer o seu coração, que esse tema possa despertar você para missões, talvez aí no seu bairro, talvez na sua casa, na sua família, dentro de você, precisa haver realmente um despertamento por anunciar o Evangelho. E essa lição, esse trimestre, vai realmente tentar trazer isso para cada um de nós. A obra de missões envolve agora evangelização local e transcultural, bem como o quê? Formação de missionários. Olha esse outro versículo que eu separei para a gente. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele continua dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos lá para a introdução. Irmãos, Paulo está dizendo aos coríntios: venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos,
se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isto é bom e aceitável diante de Deus. Paulo agora está escrevendo para Timóteo, nosso Salvador, o qual deseja o quê? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade prática dessa lição. Você tem que entender, eu separei para você primeiro o Evangelho de Marcos, depois Mateus, depois Coríntios, depois Paulo escrevendo para Timóteo, para você entender quais vão ser talvez os 4 versículos básicos para tudo que vamos falar. Marcos, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mateus, ensinando-os a guardar tudo que tenho dito para vocês. Depois, Paulo dizendo, eu anuncio para vocês aquilo que eu também recebi. Depois, a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos. Porque missões, evangelho, isso realmente, como eu disse no início da lição, precisa queimar dentro do nosso coração. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo, ou seja, toda criatura. A grande comissão traz consigo uma ideia, um chamado de Cristo para todos nós. Que tal ampliarmos nossos horizontes, nosso foco, sair dos nossos limites? Será que você está disposto a olhar para essa imagem e deixar Deus te usar? Aí talvez você vai dizer para mim assim, mas eu não tenho como sair do Brasil, eu não tenho como sair da minha cidade, eu não tenho como sair do meu bairro. Preste bem atenção, a oração pode te levar a locais onde você talvez nunca imaginou que você pudesse ir. Mas Deus pode te levar fisicamente também. Então, eu deixei essa imagem para você refletir um pouquinho. Saia desse seu limite que a sua cabeça muitas vezes criou. Ore, busque de Deus, pergunte para Deus se Ele quer fazer isso através de você, porque os discípulos também ficaram ali presos. Lembra do caso de Pedro e Paulo? Pedro praticamente estava preso a uma certa região, os judeus. Aí Paulo vem para pregar para quem? Para os gentios, por todo o mundo. E aí eles uniram forças, tentaram em harmonia anunciar as boas novas do Senhor. Olha o que a palavra diz. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o quê? Herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Precisamos nos comprometer com a causa do Evangelho em nossa casa. Primeiro, a nossa casa espiritual, somos nós, templo do Espírito Santo. Depois, a nossa casa mesmo, as pessoas mais próximas, a família, nosso bairro, cidade, estado, país e no mundo todo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Já estamos lá no livro de Atos agora. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E o que? O tema do nosso trimestre, até os confins da terra. Realidade para nós, Deus não precisa de nós. Ele é Deus, Ele criou todas as coisas. Hebreus diz, havendo Deus falado pelos profetas, Ele agora usou o Filho, e nele todas as coisas subsistem. Nele nos movemos, nele existimos. E Jesus está dizendo o seguinte, recebereis poder ao descer sobre vós. O assunto hoje, para muitas pessoas, é sobre empoderamento. E eu gosto de ver uma pessoa empoderada. Uma mulher empoderada, por exemplo, ninguém segura, mas empoderada pelo Espírito Santo. Um homem empoderado
pelo Espírito Santo. Então, se você deseja ser empoderado ou empoderada, seja isso, mas pelo Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha do Senhor. Mas saiba, Ele não precisa de nós. Mas na sua infinita misericórdia, o que o Senhor faz? Ele vai nos usar. Ele vai te usar. Basta que você deixe, basta que você dê liberdade ao Espírito Santo. Amém? Anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. E lembre-se, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras, filtrada nas Escrituras, para que você não seja enganado, para que você não seja realmente distraído com outras coisas. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem muito país bonito, tem muita cultura bonita, tem muita coisa rica para você ver. Mas cuidado, por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações malignas. Mas, afinal, para que receber o poder do Espírito Santo? Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Para que o Espírito Santo? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, se você entender para que ser cheio do Espírito Santo, só Ele pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você está cheio do Espírito Santo, ao conversar com as pessoas, ao olhar para as pessoas, você vai trazer para elas a existência do reino de Deus. Lembre-se, somos embaixadores do Senhor. Lembra do trimestre passado? No finalzinho das aulas, frisamos isso. Somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Não somos enviados como missionários meramente para propósito de amizade ou para demonstrar a singularidade dos cristãos no chamado corpo de Cristo. Compartilhar o amor de Deus e os benefícios desse amor é uma das nossas principais tarefas. Como testemunhas, embaixadores, pregadores, mensageiros, portadores das boas novas de alegria, somos chamados para cumprir isso. Isso, claro, requer de nós um conhecimento absoluto da mensagem como é encontrada na Bíblia e uma familiarização íntima e pessoal com o Deus que nos deu a Bíblia. Ou seja, para que você possa ser usado, conheça a palavra, conheça o Deus que te chamou, para que você possa levá-lo às pessoas. Mas se você conhecer apenas um versículo, um capítulo, um livro da Bíblia, isso já é muito, porque Deus, Ele pode te usar. Lembra que eu disse antes? Ele não precisa de nós, mas Ele quer nos usar. Deus não precisava de Adão para dar nome aos bichos. Ele podia ter criado os bichos já com nome, mas o que é que Deus fez? Adão deu nome a todos os animais. E a gente vê que a Escritura traz para nós, Deus não questionou esse momento algum. Então, se você hoje vê um macaco, é porque Deus resolveu compartilhar conosco, através de Adão, o nome do macaco, da girafa, do cachorro, do que for. Eu sei que Deus, Ele quer te usar por amor, por misericórdia. E olha essa informação que interessante. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura próprias. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase metade delas ainda não foi evangelizada. E nós vamos falar no decorrer das lições, se o Senhor nos permitir, a respeito disso, a tal chamada janela 1040, né? A ida dos missionários, como fazer, como manter, como realmente administrar todas essas coisas, tá bom? Missão transcultural é simplesmente transpor, ou seja, levar através de outra cultura a mensagem do Evangelho, conhecer outra cultura, passar essas barreiras por amor à mensagem do Senhor. A igreja é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição
por mais poderosa financeiramente que seja para esse empreendimento. Ou seja, apenas a igreja tem essa capacidade. As barreiras que vamos enfrentar, geográficas, culturais, econômicas, linguísticas, religiosas, foram e serão enfrentadas pelos apóstolos e provavelmente por todos aqueles que se dispuserem a cumprir esse chamado. Finalmente, porém não menos importante, a função de que? Fazer discípulos, ensinando-os. À medida que caminhamos, é urgente e necessária. Lembra do Senhor Jesus? Ele ensinava, ele fazia as coisas acontecerem. E nós precisamos cumprir o mesmo chamado que ele tem para cada um de nós. Vamos lá para a conclusão. Saber quem somos, a quem servimos e por que servimos torna-se fundamental à medida que caminhamos. Alcançar os perdidos, se ainda estamos perdidos, é perda de tempo. Você precisa se encontrar, você precisa entender quem você é. Se você é amigo, se você é servo, de acordo com a palavra. Olha só o que Jesus Cristo fala lá em João. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto o quê? Permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. A água da vida que sacia o sedento precisa ser espalhada por todo o mundo. Deus precisa de nós? Não. Ele é Deus. Nós precisamos dele? Sim. Somos o quê? Finitos e mortais. Então, chega de esperar. Vamos cumprir o ide por todo o mundo, pregando o Evangelho. E você já viu nessa lição, eu prego aquilo que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Essa simplicidade é a mensagem mais poderosa, porque unida ao Espírito Santo, unida à fé, ela pode salvar e mudar a vida de muitas pessoas. Então, não se esqueça, cumpra o seu chamado, cumpra o ide do Senhor a cada dia, fazendo também discípulos, para que eles possam fazer a mesma coisa, possam espalhar essa mensagem. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz, bem-vindo ao novo trimestre e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um abraço, fiquem com Deus.